Você já se perguntou quais sinais antecedem a volta de Jesus Cristo e o fim do mundo? A Bíblia nos alerta sobre eventos específicos que ocorrerão antes desse momento tão aguardado. Neste vídeo exploraremos esses sinais e o que eles significam para a humanidade. Prepare-se para uma jornada reveladora que pode mudar sua perspectiva sobre o futuro. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Disseu Carvalho do canal Ele Escolheu os Cravos. Já vamos iniciar o nosso vídeo, mas antes disso, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo o nosso conteúdo. Então vamos lá, pessoal, para o vídeo. Não saia, fique até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Vamos lá, meus amados irmãos, nós iremos falar hoje sobre os sinais da volta de Jesus. Quando se dará a vinda de Jesus? Será possível conhecer a data desse evento? O Senhor Jesus certa vez foi interrogado pelos seus discípulos, que fizeram a seguinte pergunta: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda? Em Mateus, no capítulo 24, versículo 3 até o versículo 14, está escrito da seguinte maneira: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós iremos falar sobre guerras e rumores de guerra. Somente no século XX ele foi marcado por conflitos devastadores, como por exemplo aqui, eu fiz questão de colocar em destaque a Segunda Guerra Mundial, que ela foi de 1939 a 1945 e resultou em aproximadamente 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de pessoas desaparecidas. Atualmente há uma tensão global que continua a crescer, principalmente ali, especialmente na região do Oriente Médio. Em 2024, aquela região do Oriente Médio enfrentou eventos significativos, como por exemplo a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria e também a intensificação do conflito entre Israel e o Hezbollah ali na região do Líbano e continuamente da guerra em Gaza, que resultou em mais de 45 mil mortos. Nós vimos em 2024 que teve aquela invasão ali em Israel, foram várias vítimas, várias pessoas que foram levadas como refém, e até agora em 2020 de paz, acordo, alguns reféns já foram liberados, mas ainda há ali naquela região uma tensão muito grande. Além disso, o Oriente Médio, como eu já falei, em 2025 ainda há muita incerteza ali naquela região, pois há sempre ali enfraquecimento histórico do eixo de resistência formado ali pelo Irã e os seus aliados regionais. Então, nós sabemos que aquela região, ela é como se fosse uma bomba relógio, é um barril de pólvoras. E ali, pessoal, há essa tensão. E nós devemos olhar, meus amados irmãos, para aquela região, porque dali advém muitos sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Então, falando sobre guerras e rumores de guerra, até mesmo se nós olharmos para outras regiões do mundo, ainda aquela guerra ali entre Rússia e Ucrânia, e dentre outras guerras, rumores de guerra, desentendimentos que constantemente têm acontecido mundialmente falando e até com a frequência muito grande. Então nós devemos olhar para esse sinal, que é um sinal muito importante. Talvez alguém pode dizer: pastor Disseu, mas sempre existiram guerras e rumores de guerra. Mas nós estamos vivendo dias que essas guerras, esses conflitos, eles estão acontecendo com a frequência de tempo bem menores do que acontecia anteriormente.
Então, tudo isso são sinais que Jesus está às portas. Olha aqui, nós vivemos em uma era em que a capacidade de destruição é alarmante, com armas nucleares capazes de aniquilar vastas áreas em curto período de tempo. Busca por paz e segurança é urgente. A gente vê aí as nações se mobilizando, fazendo campanhas em favor da paz, mas nós vemos que cada dia cresce uma tensão, uma violência muito grande, um sentimento de insegurança muito grande. Catástrofes mais frequentes e intensas. As catástrofes naturais, elas alcançaram dimensões e frequências assustadoras. Cada vez estão sendo mais dramáticas e têm se sucedido em intervalos sempre menores. Entre uma e outra catástrofe, há uma diminuição no intervalo. E tudo isso, pessoal, é cumprimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Mateus 24, Jesus fez questão de deixar esse alerta. Ele disse que iriam acontecer pestes, terremotos, diversas problemáticas em vários lugares, e tudo isso seria um sinal, e ainda chega a dizer que seria o princípio das dores. Eu tenho aqui separado para vocês as 5 piores catástrofes dos últimos 10 anos. Por exemplo, terremoto na Turquia e na Síria em fevereiro de 2023, que matou mais de 50 mil. A pandemia do Covid-19, que se iniciou em 2019, ceifou a vida de cerca de milhões de pessoas em todo o mundo. Essa pandemia do Covid-19, como vocês bem sabem, ela parou o mundo. Os governantes ficaram em pavor. Nós precisamos ficar dentro dos nossos lares em quarentena. E eu creio que você que está assistindo esse vídeo ou conhece alguém ou teve alguém em sua família que teve a sua vida ceifada por esse Covid-19. Isso foi um grande alarme, foi um grande despertar de Deus também, para que as pessoas pudessem se aproximar mais dele, da sua palavra. E muitas pessoas passaram também a acreditar que a palavra do Senhor, que havia sido prometido por Jesus, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Inundações no Paquistão de junho a agosto de 2022, que ceifou a vida de 1.700 pessoas. Também inundações em Derna, na Líbia, em setembro de 2023, que ceifou a vida de mais de 4.000 pessoas. E nós já estamos em 2025, de 2023 para cá. Quantos acontecimentos, agora mais recente, nós tivemos ali aquele grande incêndio que aconteceu ali em Los Angeles, naquela região ali, que dizimou a casa, grande parte daquela cidade, as pessoas ficaram apavoradas devido àquele acontecimento. Mas eu quero que você analise, você pense muito bem comigo. Eu não estou aqui querendo colocar medo em ninguém, querendo colocar pavor em ninguém, mas estou aqui como mensageiro para alertar que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Jesus está às portas, e é como diz na sua palavra, a própria terra, a própria natureza, ela está clamando, ela está gemendo como uma mulher grávida que está com dores de parto. E ela clama e ela diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então precisamos nos preparar e nos aproximar do Senhor a cada dia mais. Outro fator que tem acontecido e que tem gerado grandes problemas no clima, grandes catástrofes, é o aquecimento global, que eu vou resumir para vocês aqui, é o aumento da temperatura média da Terra. A Terra ela está superaquecendo devido esse que nós chamamos de efeito estufa, que nada mais é do que a emissão excessiva de gases como CO2. E toda essa emissão de gases que é provocada pela queima dos combustíveis fósseis, ela acaba impactando, né, todo o ecossistema, ela acaba derretendo as calotas polares, fazendo com que o nível dos oceanos venha subir, e tudo isso tem ocasionado, na verdade, uma mudança climática muito grande. Então, o clima tem mudado, são vários acontecimentos que, de forma simultânea, estão acontecendo em várias partes do mundo, mas tudo isso, meus amados irmãos, é a palavra de Deus que está se cumprindo diante dos nossos olhos. É a verdade do Evangelho que está diante de nós, e nós precisamos estar prontos, porque o Senhor Jesus, ele deixou alerta, ele disse que tudo isso seria apenas o princípio das dores. Aqui a gente tem essas imagens, a gente vê, né, o superaquecimento da Terra. Então se prepare, porque os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos, então é tempo de buscar ao Senhor. Epidemias, doenças e fome. Epidemia global. Nós estamos vivendo dias em que devido ao surgimento do Covid-19 ali no ano de 2019, como nós já falamos em outro momento do vídeo, isso causou muitos transtornos para a sociedade. Também
A fome na África, milhões de habitantes enfrentam a escassez de alimentos, levando à desnutrição e à morte em diversas regiões do continente. Também há uma crescente crise econômica e também de desemprego. A instabilidade financeira global elevou todas as taxas de desemprego, aumentando a pobreza, a fome em países desenvolvidos e até países industrializados. Então, esse também foi um dos sinais que o Senhor Jesus disse, que haveria pestes, doenças, né? E também fome, porque muitas vezes a própria guerra, ela traz a fome, ela traz também o surgimento de diversas doenças, e tudo isso, na verdade, é o que nós chamamos de um efeito dominó, é um efeito em cadeia. E nós vivemos aí, como falamos anteriormente no vídeo, esse período, né, do Covid-19, da pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empresários tiveram que fechar as suas empresas, e isso trouxe um transtorno muito grande. Muitas pessoas passaram aí a passar necessidades, muitos países no mundo, né, ficaram em uma crise muito grande. E tudo isso, pessoal, não é por acaso, também é um sinal gritante que Jesus está às portas, porque ele já havia também alertado isso em sua palavra. Só para você ter ideia, ela é algo que é muito alarmante. Olha aqui, segundo a FAO, que é a Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo, com cerca de 24 mil pessoas. Há uma média de 24 mil mortes diárias de pessoas ligadas à fome ou desnutrição. Por exemplo, há anos atrás aconteceu uma praga de gafanhotos ali na Etiópia, e aquilo foi uma situação devastadora, acabou deixando muitas mães e bebês em um estado extremo de desnutrição. E também aí um dos grandes problemas que acontece no continente africano, em alguns países, em especial da África, que tem uma incidência de fome muito grande, é devido às guerrilhas, é devido ali aos conflitos armados que não permite que a ajuda ela chegue até aquelas pessoas. Então, se a gente for parar para